vamos começar falando de CPI, aí ele chega e a gente embarca. Falando do Delgado? CPI. O hacker Walter Degatti fez um depoimento e aqui a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do golpe, classificou como muito forte. A crise em relação às apurações, as investigações sobre essa tentativa de golpe estão avançando. Não, temos um lobo. Um lobo. Você não viu ele, o lobo? Mas peraí, mas continua, gente. Peraí, vamos continuar. As investigações estão escalando e mostrando uma ligação muito, muito grande com o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários militares de alta patente. Nunca se viu isso na história do Exército Brasileiro. Uma CPI investigando militares de alta patente por tentativa de acabar com a democracia. Mas esses militares, eu acho que eles entraram mesmo no foco da CPI, esses de alta patente, a partir do depoimento do Delgatti, porque ele agora deu os nomes, ele agora colocou esse pessoal no centro dessa tramóia para dar o golpe. Ele disse que foi um consultor da comissão dos militares na comissão de transparência da eleição. Isso, sim, é colocar os militares no meio e deu nome. Falou que foi levado pelo ministro da Defesa, que era o Paulo Sérgio, a conversar com os técnicos de informática do Exército para poder auxiliá-los a criar uma brecha para ter uma desculpa para sabotar a eleição. Então, a partir de agora, é isso mesmo. O foco, eu imagino que eu só queria saber por que vocês estão levando tão a sério esse... Por que vocês não dão ao Bolsonaro o benefício da dúvida? Vai que o Delgado está inventando tudo. Faz sentido? Ainda vai ser investigado, né? Nós teremos a cariação, que já foi pedida, o deputado Duarte Júnior, essa semana passada, ele já pediu uma cariação entre General Paulo Sérgio e o hacker. Então, a gente vai ter que ver como é que isso vai se processar. Se ele está falando a verdade ou não, o que vai dizer são as investigações aí, o prosseguimento. As várias acariações que tem que ter, né? Porque ele disse que teve que o fulano, com ciclano... A CPI agora encontrou um caminho. Isso. Essa CPI atirava aqui, ali, não sei o quê, estava atirando para todo lado. Até a história das joias, os atuais governistas tentaram colocar na roda e o Arthur Maia falou, opa, aqui não, esse negócio não tem nada a ver com o 8 de janeiro, se tiver a gente vai ver mais à frente, mas eu não vou quebrar sigilo de Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, porque vocês querem pegar aí o ex-primeiro casal da República. Agora a CPI tem um caminho, vamos ver se ela vai seguir realmente nesse caminho, porque vai ter uma briga ali, não quebra sigilo de fulano, não chama lá o general não sei das quantas, porque há também um jogo de cintura aí para proteger os militares, a gente sabe, e é até bom a gente perguntar isso para o ministro a hora que ele chegar. Ele foi lá, falou, disse o que quis, o que não quis, enfim, tudo. Agora, ele precisa, ou ele ou a CPI, precisam provar. A ideia de que o sujeito falando, testemunhando, significa muito, tudo, é uma ideia errada. Nós já vimos isso durante, por exemplo, a Lava Jato. Foi o argumento central do Supremo Tribunal para anular tudo. E não há advogado do outro lado, ou seja, no caso do lado do Bolsonaro, que não vai explorar se houver uma brecha desse tipo. E é preciso também ter a compreensão de que a CPI é um palco político, ela não é um tribunal. Delgatti, né? Está preso. Não há advogado do outro lado que vai deixar o ex-comandante do Exército sentar diante do... Isso não existe, gente. Mas eu acho que... O ex-comandante é um cidadão especial? Não. É por uma questão de autodefesa. Aquilo que não deu certo no dia do depoimento, no diálogo com o Moro ali, no embate com o Sérgio Moro, não vai se repetir formalmente diante de uma comissão parlamentar de inquérito, companheiro. Eu queria saber o seguinte... A menos que o advogado e o personagem sejam ingênuos, coisa que não são. Ele controla as Forças Armadas. É sabido e foi durante muitos anos temido o serviço de inteligência das Forças Armadas. A Aeronáutica tinha um serviço de inteligência que era temido pra caramba. A Marinha também. O Exército
Era também, mas eu me lembro que a Marinha Aeronáutica tinha um serviço de inteligência. Isso na ditadura? Não, ao longo desses anos todos. Isso, o serviço de inteligência do Exército está trabalhando para contribuir com a República? Isso que eu queria saber. À medida que vai aparecendo nomes, o serviço de inteligência do Exército, não, nós estamos cuidando da Amazônia. Peraí, o ministro da Defesa tem que dizer, olha, pessoal, vamos começar a monitorar isso aqui. Eu quero informações, assim como a Polícia Federal está investigando, o Ministério da Justiça, as Forças Armadas têm que se auto-investigar, pelo menos deveria, né? Tem um infiltrado ali. O Vinícius, nada disso pode ir ao ar antes de domingo de noite. Sim, eu estou escrevendo outra coisa. Ah, outra coisa, tá bom. E a gente não acredita, claro. Eu não acredito nisso, mas enfim. Tem muitas coisas do depoimento, do processo todo que podem ser comprovados. Pagamentos, parece que já foram. Agora, telefonema, por exemplo, para o Palácio Alvorada. Eu estava até conversando com a Denise. Como você comprova que foi feita uma ligação para o Palácio Alvorada? Você pode até comprovar que houve determinado número que conseguiu acionar. Mas a conversa em si, como é que você consegue ter acesso ao teor? Consegue. Porque Só se ele gravou. só se ele gravou. Quando há a quebra Denise tem razão, telemática, só se ele Telemática, gravou. você pega o que está no backup, por exemplo. É. Aí você acha que apagou um monte de e-mail, mas eles vão fazer um backup da tua nuvem e vão resgatar várias coisas que você acha que apagou. Inclusive foi assim que pegaram várias conversas do Mauro Cid. Mas ele achou que tinha apagado. Você tem receio que pegue as suas, não, né? Eu já enchi a minha nuvem de tal maneira que não chega mais nada. Já está cheia há anos. Eu não chego. Então, se pegar, vai ser de muito tempo atrás. Não Tá bom. nada, eu acho muito comprometedor. Não. Engenheiro civil, tá certo? 5 vezes deputado federal por Pernambuco, ministro das Relações Institucionais do primeiro governo Lula, ministro e presidente do Tribunal de Contas da União. Quando ele pensava que se aposentaria da política, recebeu um sinal em contrário. Uma vez ele disse, brincando, que seu sonho era sair da direita e ir para a esquerda. E quando estava indo, a esquerda veio. Veio em sua direção. É um dos melhores contadores de histórias engraçadas sobre a política. Eu espero que conte algumas mais tarde. E gosta também de cantar, tendo gravado um CD. Eu recebi de presente. O título é Pra Quem Eu Gosto. Para quem eu gosto. Agora tá deixa eu vendo? dar uma notícia em primeiríssima mão. Esse CD. Eu nem acabei de te apresentar. Hoje, é notícia importante. Ah, Hoje bom. o CD está nas plataformas, a partir de hoje. A partir de hoje está nas plataformas? Muito bem. Hoje ele ocupa um dos cargos do governo Lula que mais requer coragem, habilidade, bom senso, eu acrescento bom humor também. Tanto mais depois do que aconteceu em 8 de janeiro. Esta conversa da Confraria Brito será hoje com José Múcio Monteiro Filho, ministro da Defesa do terceiro governo Lula. A primeira questão que eu lhe colocaria seria: você foi para a esquerda ou a esquerda de fato veio para você? Essa foi uma coisa, eu acho que todo mundo voltou para o seu lugar, entendeu? Hein? Eu Todo acho mundo que voltou para o seu Todo lugar? mundo voltou para o seu lugar, tá? As coisas estão mais distantes, eu acho. O que aconteceu realmente no 8 de janeiro? Olha, primeiro eu queria dizer da alegria estar com vocês todos aqui, velhos amigos, velhos companheiros, né? Foi uma coisa curiosa, eu digo que o 8 de janeiro é um dia que não acaba, a gente precisava acabar para cuidar dos outros dias, né? Não há uma conversa minha que não tenha 8 de janeiro. A posse do Lula, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu tomei posse dia 1º de janeiro, mas comecei a trabalhar dia 6 de dezembro, procurando conversar com os comandantes, procurando saber como estavam as coisas, estranhando porque todos anunciaram que ia sair antes. O comandante, o chefe do Exército disse que ia sair dia 20, o outro disse que ia sair dia 25. E eu fui procurá-los para saber o que é que isso significava. Esse ato que nós íamos ficar até o dia 31, se não era inseguro para o país, né? Feria todos os preceitos
os ditames da Constituição, consegui convencê-los a que ficasse. O do Exército ficou até o dia 30, não ficou 31, mas o da Marinha, com quem eu não estive, saiu no dia correto, e o da Aeronáutica também saiu no dia correto, e eu consegui que os interinos já fossem os substitutos. Foi dia 8 de janeiro. Vou falar um pouquinho do acampamento. Quando nós assumimos, os acampamentos, segundo dados do próprio Exército, tinham perto de 45, 46 mil pessoas, entendeu, Gu? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O que era aquilo? Com o tempo eu fui depreendendo que aquilo era uma forma de você estabelecer um bom convívio dentro dos quartéis, porque ali tinham simpatizantes do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, legalistas, e tinham alguns simpatizantes do governo Bolsonaro que não aceitavam o resultado da eleição. Nós estávamos praticamente na semana de Natal. Tinha absoluta consciência que as forças não queriam de maneira nenhuma um golpe. Na véspera da posse do presidente Lula, foi uma festa nunca vista aqui em Brasília, né? Eu digo muito que não houve um beliscão, uma tapa, foi uma festa, todo mundo festejando a mesma coisa. Acho que houve um meio relaxamento. Não houve nada, está tudo pacífico, está tudo guardado, está tudo protegido. Eu ia todo dia, 2 vezes, eu passava pelo acampamento. Tinham pessoas importantes ali, tinham famílias de quem era contra o governo, famílias de quem era, como legalista, a favor de quem estava no governo, porque o militar Mas presta... dentro do mesmo acampamento? Pois bem, era uma forma de todos trabalhando. Aquilo era uma forma de estabelecer um convívio, e tinha os simpatizantes. Acho que na véspera do dia 7, dia 6 por aí, tinham, segundo dados do Exército, umas 1.500 pessoas. Aquilo estava se esvaindo. Não havia sinais de que ia haver aqui um movimento no dia 8. Não havia. E agora eu vou falar no dia 8. No dia 8 eu estava aqui, recebi uma sinalização. Nós não éramos responsáveis pela segurança das ruas, não é do Ministério da Defesa. Recebemos uma sinalização de que a polícia do Distrito Federal estaria toda na rua. Eu estava almoçando com minha mulher, quando recebi o telefonema que um mundo de gente estava se dirigindo ali para onde estava o Congresso, onde estava para a Praça dos Três Poderes. E foi o que foi. Agora o movimento não tinha um chefe, eu estava lá. Eu assisti, eu dividi meu dia, minha tarde lá, entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e o Comando do Exército. Não havia um chefe, não havia um líder, eram senhoras, crianças, gente que vinha com cara de turista, todo mundo evidentemente vestido de verde e amarelo, numa absoluta irresponsabilidade, não é? E foi o que aconteceu. Aconteceram algumas falhas, eu acho, da segurança. Nós não somos, o Exército não é responsável pela segurança, tem o GSI que não é afeito a nós, embora os oficiais sejam do Exército, mas foi o que aconteceu e as pessoas entraram no Palácio e no Congresso e no Supremo e o resultado está aí. O senhor acha que foram incitados por infiltrados? Você sabe, Zé, que eu acho que aquilo foi um monte de gente irresponsável, entendeu? Financiado por empresários irresponsáveis, insatisfeitos com o resultado da eleição. A margem, ninguém aceitou aquela margem pequena, nós vencemos as eleições por 1,8 e as pessoas não aceitavam. Foi o que aconteceu. Agora, se tinha gente financiada por empresário para não aceitar o resultado da eleição, isso foi ou não foi uma tentativa de golpe? Que pelo que o senhor está explicando, parece que não foi, né? Ô Guga, deixa eu te falar. O golpe, como é que você vê no mundo o golpe? A força vai na frente e o povo vem apoiando atrás. Aqui foi o contrário. O povo foi, mas as Forças Armadas não queriam golpe. Você pode até dizer, não, mas tinha um coronel, tinha um capitão, tinha um sargento. Você, dentro de uma instituição, você tem os indisciplinados. Você, no jogo de futebol, muitas vezes o juiz expulsa um jogador indisciplinado do seu time. Mas o time continua jogando e às vezes ganha, né? Com menos um, cria espírito de corpo. Aquilo era uma coisa absolutamente nas pessoas físicas, é o que eu acho, né? Evidentemente que nós estamos discutindo isso como se fosse ontem, desde o dia 8. Todas as minhas entrevistas são sobre o dia 8. Mas é isso, nós estamos com CPIs instalada,
o processo de investigação está entre a Justiça e a Polícia Federal e nós estamos aguardando que isso tenha um desfecho. Para nós seria ótimo que isso acontecesse, porque nós passaríamos a olhar para frente que a gente não está conseguindo. Por falar em CPI, o hacker disse no depoimento dele, o hacker Walter Delgatti, disse no depoimento dele, ele citou o nome lá de uma série de militares. O que vai acontecer com esses militares envolvidos aí, que podem estar envolvidos, né? Porque é uma coisa que ainda vai ser investigada. Mas o que acontece? Porque a gente vê, por exemplo, Mauro Cid ainda está lá recebendo o salário dele. Não, mas vem cá. Né? Eu queria ver o seguinte. A gente não... Diga, Zé. Dizendo o seguinte, o Serviço de Inteligência das Forças Armadas está trabalhando para averiguar esses fatos? Deixa eu lhe contar. Quem está com o processo de investigação é a Polícia Federal. Eu tenho muito medo de socializar a suspeição. Né? Dizer, aqui é tudo suspeito. Ontem me telefonaram, o hacker disse que foi aí. Eu disse, ó, não há um registro de entrada, isso é coisa do ano passado. Não há um registro de entrada, não há um registro em nenhuma Câmara. Eu liguei para a Polícia Federal, falei com o doutor Andrei e disse, olha, eu preciso que você verdadeiramente me diga quem são essas pessoas para eu poder abrir um processo de investigação. Para não criar aqui um mar de suspeição, todo mundo possa ser suspeito, ninguém vai conseguir trabalhar. E liguei novamente, estou cobrando, não há registro da ida desse hack lá, nenhum. Ninguém diz que falou, mas eu desejo muito ter os nomes para poder tomar as O providências. hacker disse que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa e que ele teria se reunido com o Paulo Sérgio pelo menos uma vez, que era o então ministro da Defesa, e que haveria um outro militar, um coronel, que se chamaria Marcelo Jesus, que seria a ponte entre ele e o Freire Gomes, o então comandante do Exército. Contar. Esses nomes todos, eles vão ser investigados? Se teve com o ex-ministro, não cabe ao ministro atual tomar providência. Isso é Justiça e Polícia Federal. Né? Lá não há registro. Eu passei o dia de ontem, o dia de antes de ontem. Primeiro o advogado dele disse que ele foi uma vez. Depois eu soube que ele hoje disse que foi 4 vezes. 5 vezes. Eu preciso que seja... 5 vezes. 5 vezes. Eu preciso que isso seja depurado para a gente poder tomar as providências. Com relação a esse militar, na hora que a Polícia Federal disser que é isso mesmo, foi isso mesmo que aconteceu, nós vamos tomar a providência. Com relação à pergunta de Denise, todo mundo perguntou, o CID, ele ainda é militar. O Exército só vai poder tomar as providências e as tomará na hora que o processo for concluído. Eu tive com o Alexandre Moraes, conversamos, ele ainda é militar, ele foi depor de farta porque ele ainda é militar, o processo não foi concluído e ele está preso no quartel do Exército. Na hora que disser assim, o processo está concluído, aí o Exército tomará as providências. Eu preciso, viu, que essas coisas aconteçam, quanto mais rápido elas acontecerem, para nós vai ser muito melhor. O senhor teve com o ministro Alexandre de Moraes, ele deu um prazo para a conclusão? Não. Ele falou aí como é que está essa investigação sobre os militares? Não deu. Ele foi muito precavido na conversa. Foi logo depois que ele estava com os celulares e estavam saindo as coisas. Eu perguntei quando isso, se havia um prazo. Ele disse, não, nós estamos vendo, e foi muito... A conversa não foi... O general Tomás também teve com ele, né? O general Tomás esteve com ele também. E o que ele disse? Não, acho que foi a mesma coisa. São amigos, a conversa pode até ter sido... Uma vez eu fui com o general Tomás lá, mas a conversa ficou assim, de forma periférica. Ministro, no dia 21 de janeiro, o ex-ministro Zé Disseu deu uma entrevista afirmando que os atos seriam responsabilidade dos militares e dizendo que é preciso rediscutir o papel das Forças Armadas. O senhor acha que é preciso rediscutir o papel? Primeiro, eu acho que as coisas precisam voltar à Normalidade. né? Ninguém pode fazer projeto sangrando. Então, eu acho que nós vamos voltar à normalidade. Né? A eleição passou, precisamos exercitar a fraternidade que nós sempre tivemos. A gente não pode, eu não aceito uma pessoa estar dentro de um avião e por não gostar do piloto, torcer para eles fazer uma bobagem com a gente dentro. O Brasil precisa que nós tenhamos um entendimento mínimo para que a gente possa construir esse país. Nós não podemos ficar com essa ressaca dessa eleição o resto da vida. Eu torço muito, aí vou responder novamente a Guga aqui, que nós tenhamos os nomes de todos os militares, porque eu acho que o Exército precisa dar essa satisfação à sociedade, e dará, tomando as providências que vai tomar. Mas só pode tomar com os processos todos concluídos. Casado. Ministro,
Queria entender o seguinte, na sua visão, o senhor tem uma longa experiência política, viu N cenas na política brasileira, inclusive o golpe militar, os efeitos do golpe militar de 64. Queria entender o seguinte, na sua visão, hoje, o senhor é um civil, o que aconteceu nas Forças Armadas brasileiras depois da redemocratização? Chegamos a esse ponto. Olha, a mistura de militar com político, um é fruto de uma carreira de 50, 60 anos. O outro é fruto de mandatos que duram 4 anos e são submetidos à vontade popular para votar de novo. Não tem carreira. Cria-se um espírito de corpo. São amigos. Eu digo muito que o grupo que fica em torno do militar durante 50 anos, num determinado momento, quando ele vai para a reserva, o que era grupo efetivo transforma-se em grupo afetivo. Quem era tenente vira capitão, quem era capitão vira major, quem era major vira coronel, quem era coronel vira general. O general, quando se aposenta, aquele grupo vai seguindo, termina virando um grupo por muitos anos. Há um espírito de corpo que na política não existe, né? Eu sei mais sobre a política, foi onde eu vivi, do que com os militares com os quais eu convivo agora. Essa história que precisa mexer em currículo, precisa mexer nisso, precisa mexer no critério de promoção. O critério de promoção é uma coisa complicadíssima. Eu estou viajando hoje para a formatura lá de Amã, são 400 formandos, chegarão 4 generais 4 estrelas, 1%. Para um general chegar a 4 estrelas, o critério é uma coisa, Wanda, que você não acredita como uma pessoa sobra numa peneira daquela. Agora, pode se rediscutir em condições normais políticas, sim, mas não com esse clima de suspeição absolutamente coletiva. Um general essa semana disse, olha, nós estamos assim numa situação delicada, porque a direita acha que nós deveríamos ter dado um golpe, está todo mundo insatisfeito. E a esquerda diz que nós queríamos dar um golpe que nós não queríamos, né? Então não houve desde o dia 1º uma manifestação de nenhum general, de nenhum coronel, de nenhum tipo de insatisfação. Não há uma nota de militar desde o dia 1º de janeiro, desde o dia que o presidente assumiu. Não há uma nota sequer. Você nunca viu um movimento em quartel. Tem uma coisa que pouca gente sabe, é a importância da reserva. Porque o militar passa 50 anos ouvindo calado, recebendo ordem calado. Se for de encontro ao que o superior diz, é indisciplina. E quando ele vai para a reserva, ele resolve abrir essa comporta, dizer tudo o que pensa, se reúne toda semana em clube militar. Tem almirante de 80, 90 anos que liga para mim me criticando. Olha, você falou bobagem, você não devia ter dito isso, você não devia ter dito aquilo. Assim mesmo, com toda a liberdade que ele hoje tem, né? Eu levo isso de forma contributiva. Digo, ó, quem quer me corrigir, está torcendo que eu acerte. Mas tem que levar essa coisa com muito equilíbrio, porque nós estamos lidando com a classe militar, que o último governo colocou muito eles na política. Eu acho que a coisa mais importante que nós vamos deixar, deverá ser votada agora em setembro, essa história de quem for para a política não volta. O que é que estava acontecendo? Como todos os ministérios tinham militares da reserva, ficou muito misturado, entendeu? Ficou misturado, não era a política, qual era o sentimento, por que colocaram ele ali, se foi por querer agradar alguns colegas, uma coisa... Aí alguns foram candidatos, e era candidato, perdia a eleição, voltava com o proselitismo do político, pensando em outra eleição, fazendo grupos de WhatsApp, fazendo reuniões dia de sexta-feira. Negociar para acabar isso de vez deu muito trabalho, mas eu consegui o absoluto consenso. Quando eles disseram, vamos fazer o seguinte aqui, quem for para a política tem toda a nossa admiração, agora ganhando ou perdendo não volta. E todos já concordaram? Todos, absolutamente todos, o processo está pronto na mão do ministro Alexandre Padilha para votar. Isso é uma coisa importantíssima. Alguns disseram, não, vai ter que botar as outras carreiras de Estado, tem que botar as polícias militares dos estados, porque formam-se sindicatos. O cara vem para um cargo importante, quando volta, não quer mais obedecer, não submete mais a transferências, os princípios de hierarquia ficam todos feridos. Em que pé que está essa Não, norma? está só faltando mandar votar. Mas inclui a polícia militar? Não. Não, é só Não. isso. Diz que o inimigo do bom é ótimo. Eu quis fazer uma coisa dentro das minhas responsabilidades para poder a gente ter autoridade de discutir. E são essas coisas inevitáveis que a gente tem que abraçar.
Está faltando, então, só uma votação? Não, está faltando o governo mandar em forma de PEC, porque Padilha estava admitindo Tem que pegar ser o gancho. PEC, proposta de Não, emenda Padilha estava constitucional? admitindo pegar o gancho em alguma coisa que tivesse a caminho. Me disseram que tinha um projeto da Perpétua Almeida, que ele estava querendo aproveitar, que já foi analisado em algumas comissões e chegar para lá. Mas me disse, essa semana ele me pediu a redação final, que nós já tínhamos mandado a redação final, mas mandei outra vez só para que não houvesse sombra de dúvida. Agora, ministro, como resgata essa imagem, hein? Porque a gente vê nem a primeira-dama, Janja, confia nos militares para fazer a segurança dela atualmente. Quer dizer, uma situação, no mínimo, constrangedora. Olha, O que é possível fazer? eu vou dizer uma coisa a você. Me perguntam muito sobre isso também, eu tenho muita esperança e trabalho muito para que essa confiança seja recapturada. Evidentemente que são questões pessoais. Eu não posso dizer a você, Denise, você confia em fulano, você gosta de Beltrano. São sentimentos que cada um expressam. O presidente conhece as Forças Armadas, né? Me trouxe para essa missão, meu velho amigo Noblar sabe muito bem o quanto eu relutei em vir, mas eu não podia dizer não para ele. Então, meu papel foi esse. Eu sabia que ia ter dificuldade nessas relações, evidentemente que o 8 de janeiro aumentou o grau de dificuldade. Mas é com diálogo, conversando com a reserva, conversando com os grupos quando tem dúvida. Os militares não são muito de expressar as coisas, são contidos, né? E houve uma politização muito grande dentro das Forças Armadas, que a essa altura, mês de agosto, eu posso lhe asseverar que essas coisas estão bem separadas. Mas por que eles concordaram com, vamos dizer, esse ingresso em massa de militares, seja da reserva, sejam da ativa, no governo anterior? Eles não precisavam concordar, porque era uma decisão, era um convite do presidente. Sim. Porque haviam muitos militares, você tinha na saúde um general, não sei aonde um general. E a coisa estava muito nessa... Sim, mas por quê? Não é? Eles foram, estava na reserva, estava em casa. Mas tinha Me convidaram da para ativa ser e também, foram. mas teve da ativa também, que foi... Teve dativo. Não só isso, Múcio. A campanha do Bolsonaro, ela é parida, ela começa em 2014, quando o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, quando comandava a AMIN, abre as portas da AMIN para o Bolsonaro fazer um comício ali dentro. O primeiro momento do Bolsonaro presidente é exatamente na AMIN servindo de palanque. AMAN, desculpa. AMAN, Academia de Agulhas Negras. A AMAN. AMIN é o senador. A AMAN. Foi dentro da AMAN que foi parido, que foi gestado o Bolsonaro presidente. Como é que você para Eu vou isso? amanhã fazer uma palestra na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, de manhã. Lá falam pessoas de várias matizes ideológicas. De direita, de esquerda, que defende militar, que não defende militar. A própria primeira-dama fez um curso lá. Fez um curso, passou um ano fazendo o curso da Escola Superior de Guerra. Quer dizer, aquilo é uma escola múltipla, para você ouvir as diversas correntes, para quem faz o curso poder depurar. Aquilo que aconteceu foi considerado até ilegal por muita gente. Foi um comício de um político dentro de uma academia militar. Isso... Ele não era presidente da República? Ele era deputado ainda. Não, ainda era deputado. Pode ser convocado, não tem Então, problema. mas foi ali que foi gerado a campanha do Não, Bolsonaro. Bolsonaro vem. Olha, Bolsonaro do foi meu liderado. Eu fui colega de Bolsonaro 20. Você orgulha disso? Não? Tenho lembranças de todos. História de todos também. Agora, No PTB? Foi no PTB, mas ele mudou muito de partido. Depois Mas você nós foi convivia ali, tinha um grupo bem minoritário no Congresso, que sentava ali do lado direito, que era um grupo mais radical, que se manifestava nos 31 de março, que se manifestava nas homenagens aos torturadores. Havia um grupo pequeno e Bolsonaro era o líder disso. Como a casa ensina a gente conviver bem com os contrários, acho que foi uma grande escola aprender a conviver com os contrários. Sem querer monopolizar, mas só para voltar na história do hacker, a se confirmar, o senhor não está dando muita credibilidade para o hacker, mas a se confirmar, e a investigação é que vai ter que fazer isso, o que ele conta, a gente tem aí a participação do então comandante do Exército, que era o Freire Gomes, e a participação do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio. A se confirmar isso, tem como continuar individualizando ou vai ter que culpar as instituições? Não, as instituições não. São as decisões individuais. Quem pode Mesmo responder sendo essa comandante. pergunta com precisão para você é o ministro Alexandre de Moraes, que está comandando as investigações e a Polícia Federal. Agora, você está tratando de dois ex. O ex-comandante
e do ex-ministro, né? Então isso aí está com a Justiça e com a Polícia Federal. Agora, posso lhe asseverar, Guga, que para o Ministério da Defesa e facilitará muito o meu trabalho, essa questão dessa imagem que você falou, das Forças Armadas com a sociedade, eu preciso muito desses nomes, porque hoje a suspeição está socializada. Todo mundo tem um pedaço da suspeição, né? Quando nós tivermos nome, como dizia um prefeito meu, quando nós fulanizarmos, era Marco Maciel que dizia, Marco Maciel. quando nós fulanizarmos esse 8 de janeiro, vai facilitar muito para nós. E eu preciso disso até para mostrar que as forças estão indignadas com essa suspeição. Eles querem voltar a ter o respeito que sempre tiveram. Quer dizer, não terem o respeito maculado, porque respeito eles têm e impõem. Agora fica sempre esse grau de suspeição. Você disse, eu entendi mal, que há militares de várias correntes de opinião, esquerda, direita. Você já conheceu algum militar de esquerda? Olha, eu nunca pergunto, porque não é meu papel. Não, eu né? sei. Às vezes a pessoa pergunta, tem muito militar de direita ou de esquerda? Eu não pergunto, não é minha função, nós nos conversamos sobre ideologia. Acredito que tenha, né? A Revolução lá de Prestes nasceu dentro dos quartéis, não é? Isso lá depende do ambiente que se cria. Mas eu acho que a gente vai, tenho certeza que nós vamos reconstruir isso, viu? Ainda sobre, me permita voltar à questão do 8. Você falou um dia desse que... O 8 serve para a gente, tudo muda, né? Nós aprendemos que o dia tinha 24 horas, né? É verdade, é verdade. Esse não tem, né? Veja, eu tenho dificuldade de entender, retomando até uma pergunta que foi do Zé Américo, que, primeiro, dentro desses acampamentos dos quartéis, até quando eles juraram, tivesse também gente ou de esquerda ou pedindo respeito ao resultado das urnas. Nunca tinha ouvido falar disso, lhe confesso. Estou querendo lhe criar nenhuma pegadinha, não. Estou ouvindo pela primeira vez. Sempre se ouviu que ali era um acampamento de pessoas que, em nome da liberdade de expressão, do que seja, não importa, estavam ali pedindo uma intervenção das Forças Armadas. Eu volto, tinha gente que estava pedindo ali o respeito à lei. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ali havia um convívio de famílias, né? A gente não dizia, você é parente de quem, você é parente de quem, por exemplo, tem a esposa de um grande general do Exército, Que estava lá. estava lá, né? A despeito de ter prostituição e tráfico de drogas, Não quer dizer o conforme nome, mas documentos como que eu a... trabalho no limite da Eu não acredito, responsabilidade. porque ali tinha gente de todo canto, Vilas entendeu, Boas, Foi a Zé? esposa do general Vilas Boas, que foi comandante do Exército. Pois bem, estava lá, Fulano né? estava E lá. você tinha que respeitar. O Exército tem respeito Claro. por seus personagens, né? De maneira que era uma forma de conviver. E a gente sentia que os próprios comandantes tinham dificuldade de conviver com aquilo. O militar respeita o cargo, né? Eu chego hoje no Ministério, ele presta continência. Eu vou para o meu gabinete, tem um lado que presta continência. Se eu for demitido ou entregar meu lugar pelo telefone, na saída eu já Já não não tenho bate mais a a continência, porque é do cargo, não é de quem está no cargo. E ele tem consciência de que o chefe dele é o presidente da República. Até o dia 31 de janeiro, o chefe de todos os militares era o Jair O Bolsonaro. que ele mandasse, o pessoal Pois obedecia. bem, era Jair Bolsonaro, por exemplo. Criaram, para engrossar o tamanho dos partidos, colocavam os militares sem eles saber, sem a anuência deles. Pessoas que é contra a lei, militar fazer parte de partido. Mas detectou-se que tinham não sei quantos da Marinha, não sei quantos da Aeronáutica, só para dar volume nos partidos quando estava fazendo as coligações. Isso aconteceu. Quer dizer, misturou-se muito a vida militar e a vida política. Isso foi péssimo para os dois, né? É isso que nós estamos procurando agora, depurar, corrigir as sequelas, deixar as pessoas conversarem. Eu levei o presidente da República para a reunião do Alto Comando do Exército, ele se reuniu com o Alto Comando da Aeronáutica, ele se reuniu com o Alto Comando da Marinha. Tem gente que acha o que Wanda falou, que precisa mexer em currículo, precisa mexer na estrutura. Agora, precisamos primeiro serenizar. Mas só vai Pra gente serenizar poder quando discutir. acabar, né? Essa Não, coisa não é toda. chegar a essas conclusões, A porque agora é semana todo passada mundo com o suspeito. hacker. Vai um hacker, toca fogo de novo. Desde que nós chegamos aqui, a gente só fala em 8 e no hack, né? E nós vamos demorar com isso. Ontem eu dei uma entrevista também sobre, ontem foi menos o hack, mais o dia 8. Nós estamos trabalhando para que isso passe. Agora- Não podemos deixar isso ao Deus dará. A propósito desse encontro que você promoveu entre o Lula e generais, almirantes, brigadeiros, me contaram aí,
eu não sei se foi brincadeira, mas tipo, submeto essa história, que a saída você, claro, talvez brincando, não sei, ou de verdade, comentou com o Lula e a Janja estava perto, olha, eu acho, presidente, que a minha tarefa já foi cumprida, não sei o quê. Aí a Janja disse, não, agora você não sai, você fica onde está. Não, mas não foi assim. Então como é que foi? Foi com Não essa foi, veemência, mas não foi, houve. não foi com... Não, ela comentou, vamos dizer assim, que a crise foi lá atrás e que aquele ambiente, afinal de contas, eu estava levando lá para o Palácio todos Você os tá melhorando promovidos a dentro dos declaração da critérios. Janja? Hã? Você está melhorando a declaração da Janja? Tô. Mas não foi, ela não fez com o espírito de querer tratar com desdém, nem com agressão. Não digo isso não, mas houve esse episódio de você ter dito isso, de brincadeira. Não, minha mulher estava junto, nós brincamos, disse, olha, eu estou me sentindo aqui meio de missão cumprida. E aí ela disse, não, agora é que você não sai Não, mesmo. mas ela não falou assim sair, Falou não, isso. você fica. Você Eu achei até um incentivo. Não. Você... O senhor falou que achou estranho que as altas patentes das Forças Armadas, antes da posse de Lula, queriam entregar os cargos. Quando o Bolsonaro escafedeu-se antes da posse, o senhor não teve um estalo assim de conectar esse sentimento de abandonar os cargos com Não, sabe por a quê, ideia Zé? de Bolsonaro? Sabe por quê? E logo em seguida veio o ministro da Justiça, que também virou secretário e saiu do país. Nada disso criou assim uma... Pô, peraí, esse negócio está meio... Você sentiu um pouco, vamos dizer assim, do país abandonado. Eu senti isso como cidadão, né? Eu acho que Bolsonaro perdeu ali uma chance muito grande de cumprir a Constituição, né? De passar a faixa. Eu acho que essas liturgias são muito importantes. Não sei se já é a velhice, mas a gente acha que essas coisas na vida tem que ter princípio, meio e fim, tudo. E tem suas liturgias e a gente tem que respeitar. Foi um momento estranho o presidente sair daqui no dia 30, os militares saíram no dia 30, mas graças a Deus a gente tinha tomado as providências antes, os interinos assumiram, e eu passei o mês de dezembro conversando muito e as coisas foram pacíficas. A prova é que o dia 1º foi absolutamente pacífico, foi um... Aí você pode perguntar, e o dia 8? Eu acho que houve um relaxamento, ou talvez a gente disse, se o dia 1º foi pacífico, nada mais vai acontecer, o presidente está empossado. É porque a palavra de ordem era não sobe a rampa, lembra aquela bobajada? Não sobe a rampa, os militares não prestam continência, não tinha isso, né? Então já tinha sido superado. Eu tenho até uma foto no meu gabinete e os 3 comandantes prestando continência para o presidente. Mas Pois ainda havia a suspeição de que o golpe era um ovo da serpente. A suspeição do golpe está na cabeça de todo mundo. Eu tenho uma absoluta consciência que as forças não queriam o golpe, né? Não queriam o Em golpe. momento nenhum, Hã? nem no As dia 7 de forças? setembro de 2021, nem no não, passado. não. falando as enquanto forças- instituição. Eu estou falando nesse momento que eu estou contra vendo. Não instituição. queriam. Neste Não momento, sim, queriam mas e golpe. antes? Não, porque mudou de chefes. Saiu um presidente, entrou outro. Hoje são todos comandados do presidente Lula. Ministro, Tem algum risco ministro. no país, o senhor acha de haver uma ruptura institucional ou isso já está completamente isso tá afastado? Absolutamente superado. Falo muito que nós servimos, a nossa intenção, quer dizer, nossa função é servir ao país. Nós precisamos terminar esse clima de suspeição. Eu não posso pedir um recurso para comprar uma arma e um político achar que aquela arma vai ser usada contra a Constituição ou contra ele. Nós precisamos pacificar esse país. A sensação, esses anos todos acompanhando a política aqui com algum interesse, todos nós, eu sempre acho que os militares não acreditam que os civis são suficientemente patrióticos e os civis não acreditam que os militares são suficientemente democráticos. Eu na frase sua colocaria alguns e alguns. Alguns. Aí a frase fica, alguns militares podem pensar assim, alguns políticos podem pensar assim. Mas são ambos necessários Mas- e cada um deve seguir os seus preceitos constitucionais. O que nós precisamos, isso tudo é função disso, é que houve uma militarização da política, como se fosse tomar por ocupação, entendeu? E essa coisa já foi absolutamente sanada. Naquele dia, por favor, Casado. Quando eu ouço o senhor falando, me dá a impressão seguinte, e isso certamente as pessoas que estão assistindo também têm, de que todo esse processo de militarização da política
aconteceu nos últimos 4, 5 anos. Se a gente olhar a partir da Constituinte para cá, esse é um processo gradual, tem sido gradual ao longo do tempo. A tal ponto que essa politização dos quartéis chegou ao extremo agora, 1, 2, 3, 4 anos atrás, nesse processo todo. E o que menos se vê e o que menos se ouve é o aspecto profissional das Forças Armadas. Elas custam muito ao país, um dos maiores orçamentos, se não o maior. Custa muito caro essa estrutura toda. E, no entanto, a impressão que as próprias Forças Armadas passaram para a sociedade civil durante todo esse período, desde a Constituinte, de que estavam mais interessadas na participação política, na política doméstica, do que propriamente na efetiva profissionalização dos seus quadros, crescimento tecnológico para a defesa do país. Deixa eu te falar uma coisa. Quase que eu concordo com você. Pode Na concordar. realidade, quase que eu há- concordo com você. não Deixa há eu te falar uma obstáculo. coisa. Olha, primeiro foram figuras individuais, né, que tomaram o gosto em querer ir para a política, não foram as instituições. Né? Eu acho que até os próprios comandantes, quando disseram eu vou sair antes, foi para dizer eu quero sair disso antes que dê um problema. Né? Agora, há uma falha nas Forças Armadas, porque tem muita gente que acha que soldado é só para evitar uma guerra, não é? É só para evitar um conflito. O Brasil vai guerrear com quem? Tem uma frase de Rui Barbosa que diz, você pode passar 100 anos sem precisar das Forças Armadas, mas não pode relaxar um minuto de cuidar delas. O americano sofre para cuidar de 3.600 quilômetros de fronteira com o México, não é isso? É isso. Nós temos 16.800 aqui com os nossos vizinhos, que estão numa fase extremamente complicada. Recebemos 500 venezuelanos por dia em Roraima, é uma operação humanitária que a ONU morre de elogiar. Já hoje de manhã a gente esteve no Itamaraty falando sobre isso. Vizinhos com políticas complicadas, políticos sendo assassinados às vésperas da eleição, mas as nossas Forças Armadas têm um trabalho fora do comum de benéfico para a sociedade. No campo da educação, no campo da pesquisa tecnológica, o trabalho da Marinha é uma coisa impressionante no campo da energia nuclear, uma coisa espetacular. A construção do submarino lá em Itaguaí, em parceria com os franceses, é uma coisa de dar orgulho de ser brasileiro. Eu estive agora com o presidente na França, o ministro da Defesa vem visitar, nós estamos estudando uma possibilidade de criar aqui um hub para produzir aqui para os países vizinhos. Agora você repara o seguinte, um Gripen que a gente está construindo lá em São José, em Gavião Peixoto, em parceria com os suecos da Saab, um Gripen custa 75 milhões de dólares. Um avião. Um submarino que está se fazendo em Itaguaí custa 500 milhões de euros. Você num país com 10 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar, você pedir dinheiro para comprar equipamento é uma coisa até que dá. Será que eu estou fazendo correto? Aí para criar coragem, eu digo assim, não, para fazer um Gripen você precisa 3.000 pessoas. Para fazer um submarino você precisa de 5.000 pessoas. Nós estamos gerando divisa. Agora, nós não podemos relaxar das nossas Forças Armadas. Primeiro tem na área da educação. O Exército tem toda essa área de fronteira de responsabilidade do Exército. Os equipamentos de radares, as pesquisas são feitas com o Exército, a indústria de defesa que somos nós que estimulamos. No 8º mês do ano, nós já vendemos mais 30% na indústria de defesa brasileira do que todo o ano que passou. Reconquistou-se a confiança, passou-se a acreditar, passou-se a conversar, passou-se a ouvir críticas. É importantíssimo você ouvir as críticas. Onde é que eu estou errado? Você está errado nisso, procure consertar. Uma coisa é quem vem para brigar comigo, outra coisa é quem vem para me pôr no rumo certo. Acho que as coisas estão funcionando bem. Essa desmilitarização aconteceu. Não se fala mais em política nos quartéis. As coisas estão absolutamente pacíficas. Agora, a diferença da sua pergunta para o que eu penso. Os militares precisam dizer o que fazem de bem por esse país.
é um país gigantesco, é um continente. Nosso exército é pequeno em relação aos outros exércitos do mundo. Nós investimos muito pouco. Tem gente que critica os investimentos. Pouca gente sabe o quanto se investe. O ano passado foram investidos em defesa no mundo 2 trilhões e 200 milhões de dólares. Nós investimos 1,05% do PIB. É muito. Se você disser que está faltando comida em Piripiri, que está faltando cesta básica em algum lugar, mas nós não podemos deixar que se esvaia. Precisamos investir mais na área de educação. Por exemplo, me permita ir um pouco além. Estamos agora levando o ITA para Fortaleza. Isso, para mim, só isso justifica a minha passagem pelo Ministério. Chegou-se à conclusão que 40% dos aprovados no ITA são de 2 escolas de Fortaleza. 40%, Guga. 40%? 40%. E 50% dos 40% não são cearenses. O resto é Maranhão, Rio Grande do Norte, 1 ou 2 de Pernambuco. O Zema não vai gostar de ouvir disso. Quem? O Zema, governador de Minas. É capaz dele nem entender. Agora, tem recurso, ministro? Tem recurso orçamentário Deixa eu lhe contar. para tocar esses projetos? Olha, deixa eu lhe contar. Tem, mas foi absurdo. Vamos gastar pouquíssimo. Primeiro, o ministro da Educação é do Ceará, a presidente do FNDE também. Nós temos as instalações da aeronáutica que estão meia de fogo morto em Fortaleza. Quer dizer, já temos as instalações, não é? Eu, semana passada, senti uma emoção. Eu falo muito das nossas diferenças regionais, né? Todo nordestino só sonha em vir para o Sul. Quer estudar, vem para o Sul. Quer tratar de uma doença grave, vem para o Sul. Quer arrumar um emprego melhor, vem para o Sul. Norte. Hã? Pegar um ITA no Norte. Pois bem, Tem essa terça-feira É no da semana Nordeste, passada, eu fui levar. Eu tenho um neto que gosta muito de estudar. E ele, vovô, eu quero estudar fora, e a mãe dele incentivou, minha filha, e o pai também. Eu fui levar Francisco para estudar para vestibular em Fortaleza. Em vez de ele ir para São Paulo, porque ele quer fazer o ITA, ele foi para Fortaleza. Nós estamos invertendo esse fluxo. As Forças Armadas estão contribuindo com o quê? Com isso, inverter esse fluxo. O Exército quer fazer a escola de sargento em Pernambuco. Com que ideia? Inverter o fluxo. Não, só tem oportunidade se for para Minas, só tem oportunidade se for para Rio e São Paulo. Isso é uma construção que passa dos períodos eleitorais. São projetos que duram 8, 10, 12, 20 anos. É isso que nós precisamos fazer. A gente precisa esquecer um pouco a eleição. Quem é o sucessor de Lula? Quem é que vai suceder a governadora de Pernambuco? Quem é que vai suceder o Zema? Nós somos muito eleitorais e a gente precisa se lembrar que nós estamos construindo para outras gerações. São projetos que passam das eleições, sobrevivem com as próximas gerações. Ministro, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor falou aí do papel do Exército, das Forças Armadas de um modo geral, e principalmente com relação às fronteiras. O senhor está satisfeito com esse trabalho de proteção das fronteiras, principalmente na Amazônia? Você vai ter uma notícia, vou dizer aqui em primeira mão para você, nós estamos aumentando a faixa de fronteira de responsabilidade com o Exército. Ali acontece tudo, Zé. Eu conheço, eu já trabalhei muito na Amazônia. Não é? E os nossos vizinhos têm todo tipo de comércio. E os produtos que eles produzem passam por lá, por dentro da floresta. É muito difícil trabalhar dentro da Amazônia, você sabe disso. No ano passado foi encontrado um submarino amador dentro de Igarapé. Pô, bem, mas cuidando do submarino não tinha nenhum amador, concorda? Concordo. Pois bem, só tinha profissionais. É droga, é de que se vive aquela região. Eu estou agora fazendo uma visita nessa próxima semana, vou a Colômbia, Peru e Venezuela, exatamente para falar sobre essas questões das fronteiras. Nós estamos aumentando, o presidente concordou, já preparou o decreto, já está na mão de Flávio Dino, para a gente aumentar a faixa de fronteira de 150 quilômetros para 250 quilômetros. Eu acho que é uma grande notícia. Com isso, nós vamos botar mais militares dentro da Amazônia para poder não perder o controle que nós precisamos ter dela. Principalmente aqueles que ficam caminhando lá no calçador de Copacabana. Pois é, vamos botar os que querem trabalhar para lá. Mas tem pessoal disposto aí, vai por obrigação mesmo? O Exército não pergunta quem, levante o braço quem quer ir. Eu tive agora em São Gabriel da Cachoeira e o comandante de lá tinha acabado de chegar de 2 anos em Londres. Agora vai passar 2 anos em São Gabriel. Da Cachoeira. Garanto que não foi ele que pediu. Quantos militares tem na Amazônia? Parece que ao todo, ali no comando da Amazônia, parece que são 20 mil.
mas quando junta com o Pará, que é outro comando, me parecem, viu, Denise, não tenho certeza do número, que são em torno de 30 mil. E o senhor acha que pode aumentar para quanto? O Exército está vendo o quanto pode aumentar, né, sem a gente aumentar contingente, mas tirando de outros lugares, das calçadas, como o Zé diz, para ver se nós botamos para lá. Ministro, tem um PL, que é o PL 557 de 19, que é de um senador que eu não faço questão de citar o nome dele. Mas é um PL interessante do ponto de vista que ele cria uma espécie de cota para a convocação de alistamento militar, para os vulneráveis. Eu não sei se o senhor tem conhecimento desse PL. Não. É um PL que ele atualmente a seleção das Forças Armadas tem os critérios, mas ele prioriza jovens egressos de abrigos e desse tipo de coisa. O senhor acha que isso seria uma espécie de função social do Exército? Pegar, por exemplo, filhos do Bolsa Família e dar prioridade, eu acho, esse tipo de coisa? Eu acho ou tudo não, tudo que é propositivo, né, para construir, eu acho ótimo e nós estamos abertos para discutir. Evidentemente que a gente precisa de dotação orçamentária. Ontem eu recebi um presidente de uma federação de indústria aqui de perto falando que queria fazer uma parceria do SESI, da área profissional do SESI, com o Exército, para que ali nós formássemos profissões. Eu acho que isso é uma coisa que o Exército pode ajudar, aliás, as três forças, demais. Você preparar a mão de obra qualificada, disciplinada e com disciplina de trabalho nas três forças para ser absorvido. É uma escola, é quase uma faculdade, né? Você aprende ali amor ao seu país e aprende uma profissão. Eu acho uma coisa muito interessante. Você disse a propósito ainda do 8 de janeiro, que aí não tem como, é sempre uma referência. Eu durmo pensando nele e acordo pensando nele. E passa bem? Mal. Você disse que as Forças Armadas ali poderiam ter evitado os protestos golpistas Não, as de 8. Forças Armadas, se tivessem abrigo, vamos dizer assim, Não, se a lei eu tô permitisse. Não, estou dizendo convocar uma GLO. Se a lei permite, não digo GLO, uma sucedânea, alguma coisa que dissesse assim, porque a Força Armada não pode estar na rua ajeitando o trânsito, essa coisa toda. Tem que Mas você acha que se o governo tivesse pedido, enfim, decretado uma GLO, que é uma garantia da lei e da ordem, teria sido melhor do que a solução adotada que foi... Ninguém ia saber, ninguém é adivinho, ninguém ia saber que aquilo ia terminar daquele jeito, né? Ninguém podia adivinhar. Eu acho que se nós tivéssemos uma ferramenta que permitisse as Forças Armadas irem para a rua, isso aí é um preceito constitucional que data de 1988, né? Uhum. Que quando há um problema qualquer com a Polícia Estadual, ou no Rio de Janeiro, ou em Pernambuco, em Salvador, em qualquer coisa, as Forças Armadas podem ir para a rua, ajudar, mostrar à sociedade que elas são parceiras da sociedade. Aquilo a gente tem que mostrar que estão para servir. Nós não estamos apenas aqui para defender o país dos vizinhos, nós estamos até para defender nós de nós mesmos. É o Papa quando vem para dar garantia absoluta, quando outros países vêm para o encontro aqui no Brasil para dar garantia absoluta. Eu acho que nós, com este nome ou com outro, nós não podemos abrir mão de ter o contingente que nós temos para ajudar a sociedade. Agora... Mas, ministro, só um instantinho. Eu não entendi. O senhor falou, se nós tivéssemos um mecanismo, que mecanismo seria esse? Não sei. Esse negócio da GLO, você vê, mesmo com os colegas de vocês de imprensa, que não se vai mais usar GLO, é uma coisa que tem gente que diz que a GLO é uma ameaça de golpe. Eu sou de uma tese que quem quer dar golpe não precisa de lei, nem de regra, nem de manual. Mas né? falam-se isso lá no Quem dá um golpe rasga as cartas, a Constituição, tudo. No Rio de Janeiro vive. Mas está se estudando. GLO, né? Está se estudando. Estamos estudando. O quê? Estamos estudando uma forma de, sem se usar a GLO, as Forças Armadas poderem ir para as ruas. Mas, bom, explica melhor. Não sei, isso. está estudando. que Estamos situação? estudando uma fórmula Seria do isso? presidente Como é que- não poder. Não posso dizer como será, porque está em fase de estudo. Está na defesa, está na justiça, estamos ouvindo as pessoas para ver a forma da gente poder ir para as ruas. Agora, falando de GLO, tem uma história de que o senhor teria, né, sugerido a GLO numa conversa com o Lula no dia 8, uma conversa em viva voz, que a Janja estaria ao lado Não. e ela teria gritado, isso é golpe! Não, olha, vem
Mas nunca passou pela cabeça Não, do pela senhor cabeça, poder ser não, golpe, não, uma não, GLO? não, E vem teve, cá, não deixa eu dizer teve uma isso? coisa pra você. Nós, infelizmente, com esse progresso das redes sociais, nós hoje administramos fakes. Né? Não Essa é mais uma. nós somos mais vítimas das fakes, nós não somos consequência dos fatos. Lá no dia da confusão, que eu vi que a coisa se avolumou, alguém do outro lado, o presidente estava falando, não sei se comigo, com Flávio Dino, ou com... não sei, era muita coisa, muito telefone, alguém disse assim, bota o exército na rua. Alguém atrás disse assim, o exército só pode ir para a rua com GLO, porque é o mecanismo que permite o soldado do exército da Marinha Dourada irem para a rua. Então, aí, GLO de jeito nenhum. Pronto, é essa a história. A partir dali, estava sepultado o mecanismo da GLO. Mas GLO de jeito nenhum, porque alguém tinha essa dúvida de poder ser Não, usado alguém para disse um golpe. GLO de jeito nenhum. E você hoje conversa com gente que conviveu com GLO muitas vezes, dizer que não quer GLO de jeito nenhum. A GLO virou uma coisa condenada pelas fakes. Mas não Aí seria vocês estão mais prático e politicamente viável se criar uma Guarda Nacional ou algo do gênero, em vez de colocar as Forças Armadas na Deixa eu lhe defesa falar uma coisa, interna? olha. Guarda Nacional, primeiro, Não sei. há dinheiro para criar a Guarda Nacional, é melhor nós corrigirmos as falhas que as nossas têm. Muitas vezes é porque a gente muitas vezes administra muito mais os nossos dissensos do que procuramos os nossos consensos. Tá? Quando a gente prioriza os nossos consensos, o que sobra para a gente administrar os dissensos é muito pouco. Eu acho que nós estamos perto. Essa história da Guarda Nacional já surgiu. Guarda Nacional sob comando de quem? É um sucedâneo do Exército? Não é uma forma de punir as Forças Armadas? Mas punir por quê? Não é melhor fazer com que as Forças Armadas sejam parceiros da classe política? Nós somos obrigados a cuidar do país, os políticos e os militares. Todos nós temos preceitos constitucionais que precisam ser seguidos. Precisamos apenas de seguir. Isso é meu, isso é seu, isso é da Denise, isso é do Guga. Precisamos saber quais são as nossas obrigações e que não sejam conflitantes. É isso que a gente está precisando. Está precisando conversar mais e suspeitar menos. Vira uma suspeição. A gente hoje vive no mar de suspeição. No caso, num argumento em cima da Repara uma de coisa que você eventual perguntou. suspeição. Eu estou atrás dos nomes que serão fornecidos pela Polícia Federal, sob orientação da Justiça, para dizer quais devem ser punidos. E se todos forem apontados como culpados, nós não vamos guardar, proteger, nem albergar ninguém que por algum motivo ensaiou ferir a Constituição brasileira. Se algum militar for chamado para cariação com hacker, a Delgatti, gente ele estava topou, até... o Delgatti topou. O Delgatti topou. O hacker já e a gente sugeriu estava até isso. comentando isso aqui, né? A tese do Casado é que nenhum advogado vai deixar. Mas se houver militar da ativa chamado, ele é obrigado a ir? Não No sei se é caso de uma obrigado, isso quem vai cariação da chamar é o CPMI. Congresso Nacional e a Justiça que vai dizer para ir, né? Eu tenho procurado nisso não aumentar a confusão. Torço que isso seja tudo resolvido, porque vai facilitar demais o meu trabalho, um trabalho inclusive de aproximação, um trabalho, vamos dizer assim, de construção, reconstrução de um conceito. Né? A gente precisa, isso que ela perguntou, Dona Fulana não gosta das Forças Armadas. Precisa acabar, as Forças Armadas servem ao país, né? Não servem ao cidadão isoladamente. Né? Nós precisamos dizer o quanto as Forças Armadas têm de contribuir. O presidente, às vezes me pergunta, o presidente não quer ajudante de ordem junto dele. Ele teve durante anos ajudante de ordem junto dele. Mas a gente precisa reconquistar. Muitas vezes é melhor a gente procurar a paz e achar a razão depois, do que brigar pela razão e perder a paz de saída. Eu acho que a gente pode reconstruir. Ministro, o senhor é um Eu veja, grande estamos conciliador. chegando. Hã? O senhor é um grande conciliador. E o senhor teve em todos os governos Lula. Eu De queria fazer uma onde pergunta é que veio esse rapidinha. treinamento para conciliação? É da sua natureza ou Burilou. ou você aprendeu? Você me conhece há 60 anos. Ele tem, Pô, não revela a nossa idade. 55. Fica melhor. Fica melhor. Mas de onde é que vem? A vida, os calos, né? Veja, Quando o senhor teve só um nos minutinho, nós estamos governos Lula? chegando ao final. Eu sou da tese que a gente tem Eu queria que... que ele fizesse uma A comparação gente tem que entre os engolir o governos sapo Lula. e pedir a receita. A penúltima, Se preciso a for. penúltima questão. Agora A Eu queria que o senhor penúltima. fizesse uma comparação aí entre o primeiro governo Lula, o segundo e esse de agora. O que mudou, assim? O que mudou na relação do presidente com seus ministros? Olha, que acho que... Que eu acho, mudança o senhor sente olha, no presidente Lula? deixa eu lhe contar. Primeiro, são momentos diferentes, completamente diferentes, né?
O presidente saiu do governo com 87, voltou com 52. A gente tem que... A mão está fechada, precisa abrir a mão, porque tem 35 nossos do lado de cá, que podem vir do lado de lá, que podem vir para o lado de cá. Há muito que ser reconquistado pelo país. De um tempo para cá, criou-se um voto em legítima defesa. Isso é um modelo de voto péssimo para o país, né? Eu voto em você porque eu não quero Zé, não é pelas suas qualidades. Ou voto em Denise porque eu não quero Guga, não é pelas qualidades de Denise, é porque eu não quero Guga. Então, isso é uma coisa que tem acontecido nas últimas eleições do Brasil. O primeiro governo Lula, ele tinha uma abrangência maior do que tem hoje. O Congresso era diferente e a senhora é testemunha disso, ela também, que conhece aquele troço ao avesso, é diferente do que é hoje, diferente. Não é? Eu sou do tempo que o presidente da casa ligava para mim, o senhor paga a minha emenda? Ó, que coisa. As emendas hoje são impositivas, né? Eles não precisam dar esse telefonema aí, pelo amor de Deus. Hoje os poderes, não sei se independentizaram, se ficaram independentes ou se afastaram. A gente precisa conversar mais, eu acho. Os poderes, as pessoas, a classe política e a sociedade reconquistar o nosso espírito de fraternidade. O país não é de nenhum partido. Falar em conversar, todo mundo só pensa, até porque é natural, é inerente à sua posição, de falar muito pelos militares, enfim, sobre as questões das Forças Armadas. Mas eu sei que você tem conversado também muito além disso, até porque no governo se exige que todos dêem opinião, né? Como é que foi a história do afundamento daquele porta-aviões que ninguém no mundo queria receber e que a Marina Silva ficava lhe atanazando para que não contaminasse as águas do Atlântico? Aquele porta-aviões, aquilo foi uma coisa, mas realmente foi distraído. Foi, né? O primeiro porta-aviões estava afundado, metade. Uhum. E ninguém tinha sorte dele afundar. Quando e para o quando venderam ele para a Turquia, porque tinha amianto. Então, eram rebocadores, uma operação muito cara, que eu levando ele para a Turquia. O meio ambiente, o IBAMA da Turquia, no meio do caminho, resolveu cancelar a aquisição. Não atraca aqui. Volta para o Brasil. Volta o submarino meio afundado para o Brasil. Quando vai para cá, o IBAMA daqui diz, não aporta no Brasil. Eu fazer o que com aquele porta-aviões? Tem solução de desafundar? Não. Está afundado. Se soltar no meio do mar, vai bater numa praia ou vai ficar... Algum navio vai se incendiar. Vai colidir. Com o navio, ou provocar acidente com outro navio cargueiro. Pois bem, a provocação de um cargueiro. E aí? Aí eu recebi... Isoladamente, sim, todas as autoridades do meio ambiente achavam que não tinha solução, que tinha que afundar. Mas ninguém assinava. Tem que afundar. Né? Uhum. Então... Tinha que afundar uma profundidade grande, né? E estava, rapaz, de frente de Pernambuco, evidentemente a 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. Minas não tem mar. Saía de lá. Não, minha provocação é o comandante aeronáutico me telefonou, disse, olha, ministro, Minas não tem mar. O ministro da aeronáutica, o ministro da Marinha disse assim, o comandante da Marinha, eu estou com ele a 5.400 quilômetros da costa. E é uma profundidade, num lugar que a profundidade é 4.800, onde não tem vida. Vira uma bolinha de... Vira uma bola. É. Aí a Marina... não tem que ficar em algum lugar. Eu disse, qual é a solução? Quem tem que decidir é o senhor. Nós estamos numa outra fragata, nós estamos cheios de homem-rancho. Eu disse, olha, diga onde ele está e afunde. Aí o pessoal ligaram para mim, aonde é que está esse porta-aviões? Está estacionado. Mas estacionado aonde? A 5.400 quilômetros da costa e a 4.800 de profundidade. É só mandar buscar. Não foi assim. Quem é que vai descer lá? Você está poupando a Marina. A Marina lhe encheu o saco para que você não afundasse esse negócio. Aí você chegou, virou e disse, Marina, sabe agora me diga em que endereço eu entrego. Não, essa história de onde é que eu entrego? Não, porque tem pessoas que estão querendo comprar. Eu disse, não, eu tenho um e-mail aqui de uma pessoa que está querendo comprar. Manda esse e-mail para cá que a gente vai... Entrega no endereço. Entrega no endereço. Eu até brinquei, o senhor leva até em Goiânia, esse danado desse porta-aviões. Aí, eu sei que passaram 2 dias, o interessado não apareceu, e eu resolvi estacionar ele no fundo do mar. Agora, não houve uma
matérias se queixando disso, né? Porque não tinha solução. Nenhum país do mundo queria, nós não podíamos deixar correndo o risco que a potássio aqui desce na costa do Brasil, que ia ser um risco para a sociedade, e nem deixar no mar para que provocasse um acidente. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma conversa na Confraria do Brito, dessa vez com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Tão logo ele sai, até porque vai ter que viajar de imediato, a gente começa a falar mal dele. Muitíssimo obrigado. Eu que lhe agradeço. Eu vou deixar você para me defender. Ele não vai contar mais nenhuma história, tem tanta história Qual o momento boa. mais engraçado deste ano? O quê? Qual foi o momento mais engraçado que o senhor viveu este ano? Ninguém respeita nada. Gente. Não é assim. Então, você está vendo que ninguém está respeitando mais a autoridade? O senhor tá cantando? É esse o Ninguém, eu problema não lá. tenho nenhuma, você ainda tem, eu não tenho nenhuma. Mas vem cá, não teve. E a cantoria, Teve, menino? Não tenho. Parei de cantar. Não, a cantoria a gente vai ouvir Parou de na... cantar. Parou por quê? Não dá para cantar, né? É, não dá para cantar nessa altura. Nem não. o hino do Exército? Mas muito obrigado, antes que... Nem o hino do Exército? Você sabe que eu canto o hino nacional todo dia. Tem dia que canto 2, 3 vezes. É mesmo? E cada dia acho ele maior, sabia? Não acaba. Né? Quando pensa que terminou, lá vem hino. Por que não propõe um julgamento? Não, já me propuseram, mas não cabe a mim. O Osório Duque Estrada resolveu fazer daquele tamanho. Eu até disse assim, vamos misturar com Porque parabéns na para Copa você. sempre se toca mesmo, né? Ele fica mais compacto. Não, Wanda Célia, acabou. Acabou, obrigado.